Olá pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Natália e esse vídeo é bem diferente dos outros que eu tenho aqui no canal. É e não é, porque o assunto que eu vou falar aqui é algo que faz parte da minha vida. Bom, vim falar sobre a fibrose cística, que é uma doença genética e também conhecida como mucoviscidose ou doença do beijo salgado. Vim falar sobre ela porque primeiro eu possuo essa doença e eu quero muito divulgá-la, porque tem muitas pessoas que fazem tratamentos e nunca descobrem, nunca ficam bem e não sabem o que é isso. E a fibrose cística, mediante a ciência, não possui cura por ser uma doença genética. E os órgãos mais afetados pela fibrose cística são o pulmão e o pâncreas. No meu caso, graças a Deus, somente esses dois órgãos estão afetados. Mas há muitos casos que outros órgãos são afetados, dá diabetes, dá problema no coração e por aí vai de problema. Enfim, eu também vim contar um pouquinho pra vocês de como foi que eu descobri que tinha essa doença. Bom, e também falar os sintomas da doença pra vocês. Os maiores sintomas são ter uma estatura baixa, ser muito branca, ter as unhas curvadas, que a minha são e meia roxa, não sei se minha câmera foca, diarreia e muita tosse de repetições, muita pneumonia. Tudo isso faz parte da fibrose cística, né? Mas isso não significa que quem é baixinho, que quem é muito branco, que quem tem a unha curvada vai ter fibrose cística. Não significa. Mas é um dos sintomas, né? Não é porque, eu sou baixinha e tenho fibrose cística. Não, nada disso. Mas é um dos sintomas, tá? Então eu vou contar pra vocês de como que eu descobri que tinha essa doença. Bom, desde pequenininha, bebezinha mesmo, eu já tossia. Eu já comecei tratamento de alergia, de sinusite, já fiz cirurgia do nariz e tudo mais. Só que sempre vivi assim, tomando remédio manipulado, e por aí ia de remédio. Aí quando foi com 10 anos, eu tive uma crise muito grande de madrugada de tosse e minha mãe resolveu levar eu no posto, saúde aqui perto de casa. Fui no posto, falaram que era pneumonia, fiz tratamento de pneumonia com as injeções, tudo. Depois voltei no posto pra fazer outro raio-x e saber se já tinha saído pneumonia, né? Aí o médico saiu da sala gritando, correndo, falando que eu tinha tuberculose e que tinha que tirar aquela criança dali e tudo mais. Aí me colocaram pra fora do posto e veio uma ambulância me levar e eu fui. Na ambulância fui para um hospital. Lá eu fiz o exame do escarro, que é onde constata se tem tuberculose, e o exame deu negativo. Só que mesmo assim eles falaram que eu tinha tuberculose, né? Eu lembro até que a doutora falou assim, 99% da ciência que eu conheço, ela tem tuberculose. Aí minha mãe chorando, tudo, aí eu olhei assim e eu falei, mãe, eu acredito em 1% que eu não tenho essa doença. E ficou muito marcado, porque realmente eu não tinha, né? Graças a Deus. Enfim, o tratamento real da tuberculose é 6 meses. Só que eu fiz 11 meses e mesmo assim não tiveram resultado. Aí o médico abandonou meu caso e passou para um especialista de tuberculose. Assim que eu cheguei na sala, o médico especialista de tuberculose olhou assim pra mim e falou, não, você não tem tuberculose. Antes de fazer nada, assim, ele já olhou e falou isso. Falou assim, você tem uma doença chamada fibrose cística, só que eu não posso te dar o diagnóstico assim, na hora, né? Vou mandar você pra fazer um exame. Fui fazer o exame no Instituto da Criança, lá no Hospital das Clínicas. Fui fazer o exame de suor. Eles colocam uma pulseirinha assim no braço e amarram pano, blusa, amarra e vai ficar no sol torrando pra suar aquela parte. Aí sai se tem fibrose cística ou não no exame de suor, que foi o que eu fiz. Mas hoje em dia já sai também no teste do pezinho. Se eu não me engano, de 10 anos pra cá já sai no pezinho. Como eu tenho 16, não tinha na minha época, né? Enfim. Aí fiz esse exame e deu. Aí todo mundo da minha família, assim, ficou feliz. Nossa, descobriram tudo porque tava todo mundo com medo de eu ter câncer, alguma coisa muito grave no pulmão. Todo mundo ficou feliz, achando que, nossa, vai resolver tudo. Aí teve uma reunião, a doutora convocou meus pais pra essa reunião e foi explicar o que era fibrose cística. Enfim, eles voltaram, assim, era muito pior do que tuberculose, a fibrose cística, né? Porque ela afeta muito. E pelo fato de não ter cura, a tuberculose tem, né? E a fibrose cística não tem cura. Então, sabe, assim, era pra ter desabado tudo. Mas, graças a Deus, nada desabou. Foi tudo assim, através desses problemas que eu tive na minha vida, foi aí que eu comecei a conhecer a Deus, que eu comecei a ter uma vida, assim, mais dedicada pra Ele, sabe? Enfim, aí eu comecei o tratamento de fibrose cística. Aí eu fiquei internada a primeira vez pela fibrose cística com 12 anos.
E eu chorava muito por causa das agulhadas e tudo mais. E outra coisa assim também que o paciente fibrose cística passa é isso, porque quando vão furar, nossas veias são muito ruins. Então perde veia assim muito fácil. Então ano passado, que foi quando eu fiz 15 anos, o ano dos 15 anos, ano passado, eu me internei muitas vezes. Quem acompanhava o blog viu que eu fiquei muito tempo internada. Muito tempo, eu postei fotos de dentro do hospital, tudo, só que o blog teve um problema e as fotos apagaram, mas eu tô tentando repor. Mas enfim, eu postei foto lá dentro, tal, só não fiz vídeo. Mas fotos eu tirei bastante dentro do hospital, mostrando o que acontecia, né? Eu fiquei bastante tempo internada no passado, mas graças a Deus eu tô aqui firme e forte com fé nele, né? E é isso, né? Eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero mostrar que existe essa doença, porque muitas pessoas não conhecem o que é a fibrose cística, ninguém não faz nem ideia. Você chega no posto e fala, tem fibrose cística, a pessoa olha assim pra sua cara, e daí? Não sabe nem o que é isso, sabe? Então eu acho que eu tinha que divulgar, eu tinha que falar sobre isso, que às vezes muitas pessoas sofrem sem ter o diagnóstico, sei que esse diagnóstico não é fácil de receber, que o que não me deixa cair é somente a força que Deus me dá, porque não é somente isso, assim, não é só o que eu falei aqui. Há muitas coisas além que existe na fibrose cística, as internações são muito pesadas, tudo é muito pesado, porque não é somente a internação, não é somente remédios todos os dias, inalações e fisioterapias e várias coisas, não é só isso. É o cansaço do corpo, que assim, eu penso, eu queria tanto trabalhar, tenho 16 anos, e não posso trabalhar, porque de um dia pro outro eu pioro, de uma hora pra outra eu pioro, vem bactérias, minha imunidade baixa, eu pego bactéria muito fácil, e toda bactéria vai direto pro pulmão, porque a fibrose cística, o pulmão é como se fosse uma fábrica. Fica fabricando catarro a todo momento, você pensa. Enquanto você tá ali morrendo pra tirar um pouco, tá nascendo mais, tá fabricando mais. Então, é pesado isso, né? Então, vem muitas bactérias com muita facilidade. Então, até mesmo pra ir pra escola, no passado eu só não repeti pela misericórdia de Deus. Então, porque eu faltei muito na escola mesmo, fiz trabalhos dentro do hospital, só que praticamente eu não aprendi nada. Podemos dizer que ano passado, assim, eu mal fui pra escola, sabe? Então pesa nisso de você não poder ter uma vida normal. Eu não posso correr daqui até a esquina que eu vou ficar cansada. Eu ainda agradeço muito a Deus, porque é raro os casos que um paciente tem 16 anos, que é o meu caso, e não usa oxigênio. Então isso já é um milagre da parte de Deus, porque eu não uso o oxigênio e eu não preciso de muitas coisas que pacientes precisam. Porque a gente não tem muita fome, não consegue comer, e quando come não segura a gordura, né? Então isso é um fator também muito grande, então outros pacientes já precisam usar, como chama, gastro, sabe? De colocar tipo aquela sonda assim na barriga pra se alimentar durante a noite, tudo, com aquele caninho, sabe? Graças a Deus eu não preciso disso. Eu consigo ainda me alimentar, por mais que eu ainda sou magra, tudo, mas ainda consigo me alimentar. E eu já vi muitos casos piores, eu já vi pessoas morrerem e tudo mais, só que eu sei que Deus existe, que Deus cuida de mim, como cuida de você também. E ele é o dono de tudo, ele conhece todas as coisas, ele pode operar um milagre na minha vida assim que ele quiser. Normalmente, um piscar de olhos, o milagre pode vir sobre a minha vida. Então, eu queria muito divulgar sobre essa doença pra quem conhece alguém, pra quem tá assistindo aí, ver que isso existe, que às vezes você não tem um diagnóstico certo e pode vir a conhecer essa doença, entendeu? Então assim, mas se diagnosticar, seja o câncer, seja o que for que você tem diagnosticado, que tem na sua família, tenha fé em Deus, porque Ele pode resolver todas as coisas, por mais difícil que seja. Deus, Ele é maravilhoso, entendeu? E se não fosse por essas coisas ruins que aconteceram na minha vida, eu não tinha ido buscá-lo, eu não tinha ido atrás de conhecê-lo, de saber o que ele quer pra minha vida. E eu creio que eu ainda vou estar aqui fazendo outro vídeo pra vocês, falando do meu testemunho, falando que eu fui curada. Hoje eu estou contando da doença e tem muitos pontos negativos, muitas coisas ruins acontecem. Não é só, sabe, só aqui falando, há muitos pontos ruins. Mas eu passei por tudo isso pela força que Deus tem me dado, pela misericórdia dele. E que o que eu passei foi somente por um aprendizado, tá sendo somente um aprendizado para futuramente eu poder falar do amor de Deus. Então, se você tá passando por uma situação difícil, não desanime, saiba que Deus, Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é conosco. Então, tenha fé, busque por Ele, que na palavra do Senhor diz, me buscareis e me achareis. Então, busque pelo Senhor que você vai achar. Então, é isso. Quem tem esses sintomas não vai ficar pensando, ai meu Deus, eu tenho essa doença. Não.
Mas se realmente acontece alguma coisa, muitas pneumonias e tudo mais, vá atrás de saber, peça pra fazer esse exame, que é o exame teste do suor, entendeu? Procure mais sobre isso. Se você quiser tirar mais dúvidas, deixa aqui nos comentários. Pergunta aí que eu respondo, ou faço um outro vídeo respondendo perguntas que vocês mandarem. E se não, coloca no Google, procura fibrose cística, que vocês vão entender mais o que é da doença, tá bom? E assim, eu agradeço por terem assistido o vídeo. Se quiserem se inscrever no meu canal, deixe as perguntas aí embaixo, clique em gostei pra ajudar na divulgação, que eu quero muito que divulgue esse vídeo pra estar falando dessa doença e do amor de Deus, que é maior que tudo. Tá bom? Então, beijos, fiquem com Deus e tchau, tchau.